Monolitos. Eu sou o Paulo Silveira, tô aqui com a Roberta Arcoverde. Oi, Roberta. Olá. Roberta, acho que muita gente já te conhece, que você trabalha no Stack Overflow, e o Stack Overflow tem uma grande parte do sistema que é considerada, que a gente chama de monolito. Mas não é só o Stack Overflow, eu vou dizer que até a grande maioria dos sistemas, mesmo de sistemas de empresas grandes, são monolitos ou 2, 3 monolitos grandões que se comunicam ali de uma forma até, às vezes, meio esotérica. O que é? O que a gente considera monolito? O que a gente considera o oposto do monolito? O oposto do monolito é um pouco mais elaborado, então vamos começar pelo que a gente chama de monolito. A definição acadêmica, se você quiser pesquisar na internet, né, monolitos e o que eles têm de característica, tem a ver com o pacote de deploy, né? Como se você faz deploy ou como que você publica a sua aplicação. Então, se esse pacote é único, é um monolito, né? Se você, para colocar a sua aplicação em produção, você precisa apenas construir e criar um único pacote, colocar esse único pacote nos seus servidores de produção, você tem uma aplicação monolítica. Quando a gente pensa em o oposto disso, ou como que isso começa a divergir, é quando você tem aplicações distribuídas ou compostas de várias outras aplicações, que é também, de uma forma ou de outra, uma situação comum, assim como ter monolitos também é, como você falou, porque hoje em dia, mesmo grandes empresas que usam aplicações monolíticas, como é o caso do Stack Overflow e também do Shopify e também do GitHub até, mesmo essas aplicações, elas costumam ter dependências externas, tanto da própria empresa, né? No meu caso, eu tenho uma dependência externa com o meu serviço de mandar e-mails, como de third parties, né? Como, por exemplo, a gente também tem uma dependência externa que é com o Chargeify, que é nosso provedor de pagamentos. Uhum. Então, de uma forma ou de outra, uma aplicação, ela raramente, hoje em dia, ela está autocontida por completo. Mas quando a gente está tratando de monolitos do ponto de vista de arquitetura, a gente está falando de uma aplicação cujo principal pacote de produção é único, né? Como você consegue, como eu falei, fazer deploy dessa aplicação de uma vez só, sem precisar coordenar deploys de múltiplas aplicações, como é o caso dos sistemas distribuídos. E, Roberto, então, se eu tenho um artefatão, um pacotão, uma aplicação, que é só ela que eu preciso deployar, a gente considera monolito. Mesmo que eu deployo ela e tenho cópias em outros servidores para fazer escalabilidade, load balancing, continua monolito. Você só copiou e colou a aplicação. Sim, exatamente. Você pode distribuir a carga que essa única aplicação recebe com load balancer, né, com um distribuidor de carga, né, que é o que se faz comumente com aplicações web, diga-se de passagem, mas o importante frisar é que é uma cópia da mesma aplicação que está distribuída, não são pedaços da aplicação que estão se comunicando e que estão publicadas em lugares diferentes, né, é o mesmo pacotão, como você enfatizou o on, que está duplicado, né, que está copiado em diversos servidores de uma forma uniforme. E por que hoje em dia monolito a gente usa de uma forma pejorativa? É muito monolítico esse sistema, esse é um monolitão, as pessoas vão usar isso de uma forma para depreciar algum sistema. Por que isso acontece e se isso é válido, essa crítica é válida? Porque a gente é desinformado, Paulo, não, sacanagem. É porque realmente existe uma aversão natural a tudo que é antigo, né? A nossa área, ela é famosa por gostar de pular nos hypes. E quando você tem grandes empresas como existem hoje de tecnologia, lançando arquiteturas mais modernas para fazer aplicações mais escaláveis, é comum a gente pensar que, nossa, olha só, se o Google está fazendo isso, se o Netflix está fazendo isso, se o Twitter está fazendo isso, então eu deveria estar fazendo isso, porque as grandes empresas que têm grandes times de engenharia e que fazem essa engenharia de estado da arte, né, praticamente, na nossa prática, estão fazendo isso também. E aí a gente passa a adotar soluções que não necessariamente se adequam aos nossos problemas. Esse não é só o caso na discussão monolito versus sistemas distribuídos. Esse é o caso de qualquer hype que surja na nossa área e a gente sabe que surge o tempo todo. Mas, de fato, monolito não deveria ser visto de forma depreciativa porque é uma solução eficiente para uma gama muito grande de problemas, né? Hoje em dia é consenso entre autores de arquitetura, pessoas que se dedicam a pesquisar, de fato, grandes práticas de arquitetura e de evolução de times, de evolução de sistemas, que começar com um monolito é benéfico, porque você ainda não sabe dizer muito bem quais são os módulos, de fato, da sua aplicação que você quer distribuir. E se você não sabe que módulos são esses, porque você sequer tem sistema, né? Você está construindo o seu sistema agora, é mais difícil preemptivamente tentar quebrar esses módulos e
já sair com uma arquitetura que tem esses módulos pré-definidos e distribuídos. Então, entende-se, tem até um artigo muito interessante sobre isso do Martin Fowler, mas entende-se como consenso o quê? Começa com monolito, porque é mais fácil de encapsular a sua ideia de problema naquela aplicação monolítica, porque você vai ter menos problemas com instrumentação, você vai ter menos trabalho para instrumentar, para criar script de build, script de deploy. É muito mais simples fazer esse tipo de instrumentação mesmo do seu sistema quando você só tem um sistema. E claro que quando você distribui, você passa a ter outros problemas que você também precisaria tratar de outras formas, mas é fato que você complexifica a sua solução quando você a distribui. Portanto, é melhor fazer isso apenas quando e se necessário. Roberta, a gente até tem um episódio aqui do Hipsters Tube com o Maurício Linhares sobre serviços, SOA, Web Service. Você está usando sempre a palavra sistema distribuído e você não usou a palavra microserviço. Por quê? Qual que é a diferença? E como que chega aí? Nossa, olha como você percebe as coisas. E é bem deliberado, tá? Porque microserviço é outra palavra que primeiro você precisa entender muito bem do que você está falando quando fala, né? E sistema distribuído é mais genérico. Você pode ter distribuição, você pode ter um sistema que você distribui em 2, 3 pedaços que não são microserviços, que são serviços, que são coisas que, na verdade, fazem mais de uma coisa. As definições, de novo, acadêmicas, para a gente conseguir discutir arquitetura, para a gente saber que a gente está partindo das mesmas noções e das mesmas definições, quando se fala de microserviço, você está falando de um pedacinho autocontido que tem o seu próprio banco de dados, que não depende de ninguém para evoluir, né, cujos pontos de dependência são mais flexíveis. Mas não necessariamente uma aplicação distribuída, ela é distribuída seguindo esses princípios. Você pode ter distribuição ainda com dependência via banco de dados, por exemplo, né, 2 aplicações que são diferentes, que são publicadas de forma independente, mas que têm ali um ponto de convergência porque acessam o mesmo banco de dados. Não é microserviço, mas ainda assim é sistema distribuído, também não é monolito. Então ele também poderia ser uma evolução natural e até um ponto do meio antes de você ir para microserviços, porque a gente vê, né, gravei com você inclusive um Alura Case lá dentro da Alura que fica muito claro que o pessoal ninguém precisa ficar jogando para microserviço direto, né? Porque com você eu gravei de algumas práticas ali no Stack Overflow e com as pessoas que a gente tem estudos de caso de microserviços, todo mundo mostrava assim, olha, a gente tinha um monolito antigamente, hoje a gente tem microserviços, mas durante 3 anos, é sempre assim, durante 5 anos a gente foi puxando um servicinho, ou depois um servição e quebrou aqui, aí a gente quebrou em 7 macroserviços, tem gente que até usa esses termos diferentes, e só então passou para 200 microserviços. Porque eu acho que às vezes tem muita gente que tem a impressão que vou distribuir minha aplicação, então hoje é um monolito, amanhã ela será 200 microserviços, deploya. Acho que isso não existe, seria um perigo enorme. Seria, e esse processo de migração de monolito para microserviço, ele realmente demora, tá? Ele é um processo custoso, especialmente se a gente está falando de um monolito que é uma evolução, é um sistema que existe há muito tempo, ou que tem muitas pessoas trabalhando nele. Então, esse passo de ir quebrando aos poucos e fazendo serviços um pouco mais dependentes entre si, né? E flexibilizando os módulos de forma incremental, ao invés de da noite para o dia, faz todo sentido. E é exatamente assim que as migrações de monolitos para microserviços funcionam na maioria das vezes. Você tem diversos cases, até o Felipe Calçado escreve muito sobre isso, porque é algo que ele fez, muita outra referência interessante de buscar. Mas tem outras estratégias de modularização que também nem incluem serviços. Você pode, por exemplo, ter um monolito modular, que é um monolito, é uma aplicação que é publicada de uma vez só, mas que os módulos dentro dessa aplicação são independentes e os pontos de dependência entre eles são também flexíveis, desacoplados, como a gente aprendeu lá em fundamentos de orientação a objetos, né, que diminuir o acoplamento é melhor e aumentar a coesão. É exatamente isso que você consegue com técnicas comuns, antigas, de orientação a objetos, né? Como fazer com que 2 componentes tenham uma dependência um pouco menor entre si. E não necessariamente fazer isso a partir de publicação diferente de aplicações, né? Fazendo com que eles se comuniquem via APIs. Não, você pode ter interfaces bem definidas dentro de um monolito. Esse é o esforço, por exemplo, que o Shopify tem feito já há alguns anos de transformar seu monolitão num monolitão modular, né? E fazer com que assim eles consigam ter times trabalhando em paralelo
sem a dor, né, de ter um time interferindo no código do outro, na aplicação do outro. Então, não é sinônimo, né? Acho que as pessoas colocam isso de monolito, tá tudo acoplado, amarrado e é um código de uma classe só com 100 mil linhas, né? Tem um pouco essa impressão, não é? Não precisa ser, né, gente? Se fosse assim, nenhum software feito antes de 2010 teria jamais sido mantido ou evoluído, né? A gente entende que acoplamento é ruim. Acoplamento traz inerentemente problemas de manutenção, porque você precisa, né, sempre que muda um pedacinho do sistema, mudar outro por causa do alto grau de acoplamento entre esses pedaços, mas isso não precisa ser resolvido com serviços ou microserviços. Isso pode ser resolvido com outras práticas e técnicas de orientação a objeto. Então, se você tem seu monolito aí, pode começar a sorrir, porque olha só, faz sentido em uma enorme quantidade de casos, dá para você manter, dá para você expandir e dá para você quebrar em serviços com cuidado, com tempo e vai levar tempo. Vou deixar o link para a Lura Cases, que tem muita coisa a respeito, e para o vídeo do Linhares de microserviços e outros hipsters tube que estão relacionados à arquitetura. Obrigado pelo seu like e quero ver seu comentário, se você está usando o monolito ou se para você é só um microserviço. Tchau!